Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Falaremos hoje do São Paulo Futebol Clube e do jogador Hugo Malo, que foi oferecido para o São Paulo. Sabe quem é? Te atualizarei de tudo aqui agora e vou contar qual que é a história do Hugo Malo no São Paulo, um lateral direito espanhol que hoje está até sem clube ali pelo Transfer Market. É um cara que viria de graça para o tricolor, mas vou te falar que o São Paulo decidiu aí sobre o Hugo Malo e também a relação com os laterais que o São Paulo tem disponíveis, né? Tem uma atualização bastante bacana sobre o Mike, lateral direito do tricolor, e também o Crespo. Ele fez uma mudança significativa no ataque do São Paulo e agora ele deve mesclar o time para enfrentar o Atlético Paranaense. E ponta, talvez ele não vá usar mesmo, mas ele pode centralizar os ponteiros que nós temos, como foi o caso do Ferreirinha e também o Tapia, que apesar de ter se destacado nos dois lances que participou jogando pela ponta direita, o Crespo não está com essa ideia tão clara do ponta, pelo menos na esquerda. Lucas Ferreira, Rodriguinho são muito pauta aqui pro vídeo de hoje, e o Dineno também, tá? Dineno, Juan Dineno e alguns outros nomes, como o do Marcos Antônio, que não gostou muito de uma pergunta que foi feita para ele em relação também ao antigo técnico e tal. Tem muita história, muito assunto e até mesmo quem vai ser o ataque contra o Atlético Paranaense se for mesclado. Vem comigo então, chega nesse like brabão aí pra dar essa engrandecida no vídeo. Um like brabão dá uma moral, hein? Você não faz nada aqui, só deixa o like, beleza? Então, fique comigo aqui no YouTube até o final, que esse vídeo tá carregado de surpresas aqui. E ó, se inscreva também no canal, né? Não, se inscreve aí, vem comigo, compartilha esse vídeo, vem comigo, vamos juntos fazer parte dessa família que só cresce de falar de São Paulo Futebol Clube, que agora está voando no Brasileiro. Dos últimos 4 jogos são 3 vitórias consecutivas e um empate importantíssimo contra o Red Bull. Então é uma campanha de título, não se engane, é uma campanha de título, não vai ganhar o título talvez, né? Tem 10 pontos do Cruzeiro, 12. Mas é uma campanha de título, é uma campanha que depois que o técnico Hernan Crespo assumiu é maravilhosa. Nós, São Paulinos, que estávamos assim, cabisbaixos, né? Que estávamos assim meio reticentes, falando, poxa, será que o São Paulo tem alguma condição ainda de brigar para não cair, vai abrir mão das Copas e tal? O São Paulo, no estalo de dedo de Hernan Crespo, ele consegue encaixar bem as vitórias no Brasileirão e ele afastou de uma vez por todas o problema que seria uma luta contra o rebaixamento. Eu acho que é isso que é importante. O São Paulo nunca foi rebaixado, mas a luta contra o rebaixamento é algo significativo, é algo desgastante, é algo que preocupa o psicológico e faz com que o time do São Paulo trabalhe de maneira muito pior. Olha aí, com as vitórias do Hernan Crespo, do São Paulo Futebol Clube com o Hernan Crespo, olha como fala-se muito menos em reforços, fala-se muito menos em salários possivelmente atrasados que não estão, como se fala muito menos em diretoria do tricolor. Tem muitas coisas que elas são ofuscadas e apagadas quando você ganha os jogos. Então faz com que o ambiente seja muito melhor, muito mais favorável. Leva torcedores pro estádio, o que também ajuda o time impulsionando enquanto torcida, grito, apoio, vamos pra cima todo mundo junto e tal. Isso fica bem bacana. O São Paulo, quando ele ganhou aquela Copa do Brasil com o Dorival, ele não tinha muito o que explicasse cientificamente. Fala assim, ó, o São Paulo vai ganhar a Copa do Brasil porque o Rato joga mais que o Bruno Henrique. Não, não é verdade. Né? Porque o Nestor joga mais que o Arrascaeta. Não, não é verdade. Né? Porque o Caleri hoje tá jogando mais que o Gabigol. Não era verdade também. Apesar do Caleri tá muito bem. O São Paulo, ele tinha um time com o Caio Paulista, com o Rafinha, não era o Rafinha mesmo era um cara que o Flamengo não queria mais. Depois do Flamengo, o Rafinha acabou no Grêmio, depois na Grécia, depois no São Paulo, o Grêmio não queria mais. Depois do Flamengo, Grécia, Grêmio, São Paulo. Foi rebaixado com o Grêmio. Então, assim, não era um cara, você fala, nossa, que maravilha. O São Paulo tinha lá seus jogadores bons, mas o Flamengo era muito mais time, né? E o São Paulo consegue ganhar a Copa do Brasil assim, com a torcida levando, o técnico abraçando o elenco abraçando o projeto do técnico, e o São Paulo acaba ganhando e sendo campeão. E eu acho que é muito disso que o São Paulo passa hoje. Não é o melhor elenco do futebol brasileiro, mas tem um timaço. Não é o time que mais contrata caras caros? Claro que não. Mas tem um time qualificado. E com o Crespo agora, dá pra almejar ganhar uma Copa do Brasil. O que também
pegando é enquanto instituição. Aqui eu não tô falando só do Crespo. Se o Crespo colocar o time reserva contra o Atlético Paranaense, com certeza é uma ordem que veio de cima. Se não uma ordem direta, coloque o time mesclado na Copa do Brasil. Se não for essa ordem, a ordem era, esquece Copa do Brasil, esquece Libertadores e foque no brasileiro, não podemos cair. Se o Crespo ouviu isso, e deve ter ouvido, lembra na coletiva quando o Crespo fala assim, não, eu não tô aqui pensando em Copas, temos que sair dessa situação do brasileiro. É assim, já chegou já com o textinho ali já escrito. Já foi uma ordem da diretoria. E eu acho que era uma ordem correta. Não vai dar pra ganhar a Copa do Brasil e Libertadores nesse momento. Vamos tirar o time da zona de rebaixamento do brasileiro? Perfeito. Era preocupante mesmo com o antigo técnico naquele momento. Agora o Crespo ganhou 3 jogos de 4. Empatou 1 e perdeu 1 que nem conta. Aquele do Flamengo não tinha nem o Luciano. Quanto mais Caleri, Lucas, tinha ninguém. Aí agora olhar pro São Paulo e falar, tem que poupar na Copa do Brasil porque o brasileiro já foi. Não vai cair mais. Se perder um jogo agora e ir fora de casa e ganhar um em casa, você não cai mais. Sabe? Não tem condição do São Paulo cair olhando pros adversários. 2 vagas aí já foram com o Sport e Juventude. O resto, os caras estão se matando aí pra ver quem cai. Né? Santos, Fortaleza, Inter, o Vasco, ainda vai ter mais, aí Vitória. Então os caras estão lutando ali pra ver quem que vai cair. O próprio Grêmio, os caras estão se desdobrando pra cair. E o São Paulo não tem mais condição nenhuma. Então jogar a Copa do Brasil, pra mim, é muito fundamental. Então colocar o time reserva, acho um verdadeiro absurdo. Ganhar a Copa do Brasil vem premiação, muda o seu time de patamar e dá pra ganhar. É possível ganhar. O Corinthians, o Cruzeiro, o Grêmio, times que não ganham mais o brasileiro, eles se desdobraram aí pra ganhar a Copa do Brasil recentemente, acabaram ganhando. Não tão recentemente, mas acabaram ganhando, e foi o que manteve o time deles lá em cima. Sabe, agora o São Paulo que ganhou a Copa do Brasil realmente foi maravilhoso. Vai olhar agora a Copa do Brasil e falar, não, vou brigar pra não cair, vou lutar no brasileiro pra não cair. Isso é ridículo. Ficar em sexto do brasileiro e pra isso tem que abrir mão de Copas, que vai ganhar o brasileiro. Vou ganhar, vou ser campeão brasileiro. Vou abrir mão das Copas, é discutível. Tudo bem, vai lá. Agora não vai ficar em sexto do brasileiro, quinto, sexto, e pra isso você vai abrir mão de Copa? Aí não, aí tem que jogar a Copa. Mas enfim, Dineno e Tapia poderia ser esse ataque reserva do São Paulo? Hoje é, né? Você tem o André Silva, que virou reserva no último jogo, e estaria poupado. Então, quais são as variações do técnico Hernan Crespo? É colocar o Dineno junto com o André Silva? Acho que aí ele não faria, não. Colocar Dineno com o André Silva é uma coisa absurda, né? 2 centroavantes, 2 caras que jogam próximo, até daria. O André é um cara de mais mobilidade. Não seria o pivô, seria o Dineno, o cabeceador, e o André mais se movimentando. Seria uma opção. Mas eu acho que conhecendo o Crespo, vendo o que ele fez com o Luciano e Ferreirinha jogo passado, onde o Ferreirinha nem jogou como ponta, jogou como um segundo atacante, acredito sim que o reserva do Crespo seria o Tapia. Tapia, pronto, é o primeiro. E aí, um deles vai ser o centroavante, ou o André Silva ou o Dineno. É claro, como o Crespo poupou o André Silva no último jogo, o André Silva deve jogar agora contra o Atlético Paranaense. E quem vai ser... Desculpa, quem vai ser o segundo atacante junto com o André Silva é que é a dúvida. Lucas Ferreira, esse aí tá meio sem espaço, tá meio desambientado ali no São Paulo. Já o Tapia, ele não só cresceu muito de conceito ali com a diretoria do São Paulo, o torcedor e o próprio Crespo, porque ele já chegou e o Crespo colocou ele pra jogar antes do Lucas Ferreira, como também ele fez um golaço no último jogo. Então pegar hoje o Tapia, lembrar contra o Corinthians, que ele faz aquela jogada bacana e aí erra. Ele tinha o Ferreirinha, tinha o gol, ele não faz nada. Ele dá um tapa de chapa pro lado, a bola sai quase na bandeirinha do escanteio, não vai no Ferreirinha, não vai no gol, foi ridículo. Depois ele tem um lance igual contra o Fluminense. Igual, exatamente igual. O Ferrarese faz uma jogada ali de Felipe Lan, né? Ferrarese parecia o Felipe Lan, antecipou, tirou, olhou pra 2 marcadores e falou, vai lá, Tapia, faz e me abraça. Meteu um passe ali de Felipe Lan, o Tapia entrou e fez um golaço contra o Fábio, que não é fácil também, né? Fazer um golaço contra o Fábio. Tava sozinho, mas é o Fábio. Pra mim, pega muito aquele goleiro do Fluminense. E o Tapia foi lá e meteu caixa. Gostei demais.
Então hoje o Tapia jogar não tá errado. Amo o Lucas Ferreira, acho que é um dos grandes talentos da base do São Paulo. Ele tem condição de ser um grande talento. É força física, é velocidade exagerada, um ótimo chute. É um cara identificado com o São Paulo, tem tudo pra brilhar. E vai brilhar, se o São Paulo não fizer a burrada de vender barato. Então o Lucas Ferreira, ele tem que ser considerado um cara de muito valor, um cara muito querido pra gente. E é. Mas o Tapia hoje, entendendo o contexto Hernan Crespo, que chegou, não conhecia Lucas Ferreira, o Tapia é contratado pela diretoria. Fala, beleza, vamos coloca o cara faz gol. Hoje o Tapia sai à frente do próprio Lucas Ferreira para jogar. E o Rodriguinho é um que ganhou também força com o Crespo, sobretudo no último jogo. O Rodriguinho, ele foi colocado para jogar, eu não lembro se com o Rogério Ceni, eu confesso que eu não me lembro, nem com o Dorival, mas com o Carpini ele já entrou um pouquinho, quase nada, ele tava meio até machucado. Depois ele começa a entrar mesmo com o Zubeldia. O Zubeldia colocou o Rodriguinho para jogar 4 jogos consecutivos, lembra? Aí ele se machucou. E agora com o Crespo, o Rodriguinho já entra no segundo jogo consecutivo. No primeiro eu achei que ele não foi bem contra a Juventude, mas a minha opinião, alguns discordaram, alguns... Juba, para! O Rodriguinho foi bem contra a Juventude. Eu não enxerguei assim, mas tudo bem, cada um na sua. Já contra o Fluminense ele fez uma excelente partida, muito melhor que o Alisson, podendo até talvez ser o titular do São Paulo nas ausências de Lucas Moura e também do Oscar. Acho que aí dá, aí fica legal de pensar. E agora vai ter essa prova de fogo contra o Atlético Paranaense, que é depois de amanhã, e o Tricolor tem tudo para colocar um time misto e ganhar. Eu jamais colocaria um time misto, mas ainda assim o São Paulo pode colocar, beleza? Então, deixa eu falar aqui agora sobre o Mike, Marcos Antônio e o Hugo Malo. Vou começar pelo Marcos Antônio para acabar o vídeo falando sobre o lateral direito, e aí eu trago também umas atualizações bônus aí, sobre o Bustos também, sobre como chama lá, o João Lucas também, que tá no Grêmio, que era do Santos e Flamengo, Juventude, Cuiabá. Eu trago as atualizações aqui agora. Dá essa goladinha no café aqui, que é para dar essa aquecida. Hoje tá sol, mas tá friozinho, hein? Tá um solzinho com friozinho, tá não? Como é que tá aí onde você mora? Eu falei que era golada no café, né? Teve um cara aí que falou que era nojento eu tomar água aqui no Rio. Tomei café, então. E agora? Tem cara que pega no meu pé de bobeira, hein, meu? Tomei um gole d'água. Dá licença, meu. Eu vejo os youtubers que eu assisto, tomam um gole d'água ali. Eu cansei de ver youtuber gamer lá, os caras almoçavam, assim, ó, marmitinha no... Eu tomo um gole d'água, o cara pega no meu pé. Estamos no YouTube aqui, mano. Aqui é menos formal, né? Um bagulho da hora aqui entre nós. Vamos lá. O Mike está praticamente pronto para jogar. E o Crespo... Pam, 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 a música de suspense. Pam, 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 pam. O Crespo conta com o Mike, hein? Na última coletiva, o Crespo reclamou sim da ausência de lateral. Foi perguntado, né? Ele não tá reclamando de graça. O Crespo ele tá muito mais mal-humorado do que naquela primeira passagem que ele teve. E isso pra mim é bom. Ele tava muito bonzinho naquela primeira passagem, né? Muito cordial, muito gentleman, muito cavalheiro. Agora ele chega lá e você pergunta ele... Como é que vai fazer então? O que eu vou fazer? É o Lucas Ferreira, não vou garantir 1 minuto. E o Lucas Moura, pergunta pro doutor. Mas não tem acesso. E daí? O que eu tenho com isso? Pergunta pra diretoria. Ele tá assim, ele tá poucas ideias, o Crespo. E eu acho legal. Acho que ele tem que treinar o time, conseguir resultado e dane-se. E o Júlio Casares que vem a falar em nome da instituição. Você tem o Muricy, Júlio Casares, Belmonte, Rui Costa, Chapecó, Nelsinho, a minha senhora avó que já faleceu, todo mundo tá aí, um bando de aspone, 4 caras aí pra contratar um jogador e não trazem um lateral direito. Não é que não trouxeram aí como chama lá, o Lewandowski, não trouxeram o Alexander Arnold, né? Não é isso não. Os caras não conseguem trazer um lateral direito da segunda divisão. E aí agora o Crespo tem que se explicar pra jornalista depois de uma vitória. Tá certo o Crespo, é poucas ideias mesmo. E aí o Mike, perguntado, ele falou, ou eu improviso, que não tem ninguém, ou o Mike, mas nem o Mike eu tenho. Quando o Mike voltar e estiver pronto, o Mike vai jogar. Então ele já coloca pra gente, pra nós torcedores do São Paulo de verdade, que acompanhamos a Copinha, a Copa do Brasil Sub-20, vimos o Mike deitar o cabelo de jogar bola, ser escanteado pelo ex-técnico lá de maneira assim,
Bom, tinha o ex-técnico pra lá. De maneira inacreditável. Aí agora o Mike tá aí apto a jogar, o Crespo vai colocar. Tá? E o Crespo já tá entendendo quem é o cara na base, a torcida pede. Só dos jornalistas ficarem pedindo o Mike ali. E aí o Mike? Ele já tá dando sinais de que ele entendeu quem é o Mike e que pra um São Paulo endividado, que é um parto, tá? É uma novela mexicana. Contrataram um lateral direito pra esses caras do São Paulo aí. Como é que você não consegue trazer um lateral direito? E vários oferecidos, hein? Olha só, o Hugo Malo é um espanhol. O Marcos Antônio, rapidinho, ele foi perguntado, relação Zubeldia ou Crespo, e ele falou, mas nem perguntar isso não, hein? Nem perguntar isso não, cada um com a sua qualidade, mas tô feliz com o Crespo e tal, e fez bem, né? Marcos Antônio fez bem de responder assim, mostra que ele é um cara de caráter. Pisotear agora o ex-técnico não é papel do Marcos Antônio, né? Deixa esse papel aí. Também não quero pisotear, não. Deixa esse maluco pra lá. Esse horroroso aí. Ó, o mano aqui, ó, ele chama Hugo Malo Novegil, não sei como é que pronuncia. O nome dele é em espanhol porque ele é espanhol. Lateral direito, que jogou em times como o Celta de Vigo, depois ele jogou no Inter de Porto Alegre e aí ele foi para o Aris Salonique, que é um time grego, e agora ele sai do Aris Salonique e fica sem clube, tá? Ele está desempregado. Ele foi oferecido para o São Paulo, segundo o... Deixa eu já mostrar quem foi. SPFC Info, um portal de informações do São Paulo, SPFC Info, colocou aqui que o rapaz aqui, esse Hugo Malo, ele foi oferecido para o São Paulo e o São Paulo teria dito não. O São Paulo vetou. Na matéria aqui da Bola VIP aqui, fala que ele não sabe lá dentro de São Paulo quem que vetou. Se foi o Crespo, se foi a diretoria, o scout, quem que vetou o cara, ninguém sabe. Mas ele é um jogador de 34 anos, que tem 1,73 m, segundo o Transfer Market aqui. Ele é lateral direito e ele, assim, por ter 34 anos, mês 6, ele acabou de fazer 34. Só em junho do ano que vem faria 35. É um jogador livre no mercado. Eu, sinceramente, não conheço esse Hugo Malo aqui. Acho que o São Paulo tem opções muito melhores do que o Hugo Malo. Fabrício Bustos, aquele lateral direito, ele foi também oferecido pro São Paulo, tem uma questão, oferecido naquelas, né? É do River Plate, aí esse aqui envolve uma negociação, uma compra, o São Paulo por empréstimo, sem custo, até pode trazer o Bustos, que eu acho que é o nome ideal para o time do São Paulo, mas ideal mesmo, é o Bustos que eu iria buscar, em relação a valores, em relação a idade, tempo que você pode ter um cara desse no time, no mínimo 3 anos, já jogou no Inter de Porto Alegre também, é um cara que conhece bem o futebol brasileiro, conhece o River Plate, conhece o Crespo, conhece Libertadores, Copa do Brasil, ele tem tudo pra chegar no time do São Paulo agora, pôr a camisa e jogar. Esse Hugo Malo é igualzinho lá ao Cédric Soares, pra menos. Cédric Soares jogou no Arsenal, no Inter de Milão. Esse aqui jogou no Celta de Vigo, jogou no Inter de Porto Alegre, o outro no Inter de Milão. Então acho que até o Cédric Soares, que é um lateral que não tá entregando pra mim nada. Eu vi que tem gente também aí no canal, Juba, para, você tá pegando no pé do cara, o cara tá jogando bem. Eu discordo, pra mim não tá jogando nada. Mas aí, meu amigo, a sua opinião, a minha, nós estamos aqui conversando, certo? Pra mim, Cédric Soares é um peso morto no time de São Paulo, horroroso. Mas é opinião apenas. Agora, esse Hugo Malo é menor que o Cédric Soares de importância. Então, tendo o João Lucas, que João Lucas, eu já falei também, é um cara que era do Flamengo, jogou no Santos, ele jogou no Cuiabá, ele teve uma notoriedade bem bacana, uma trajetória legal no Juventude, ele fez várias assistências e alguns gols que o levou a ser comprado pelo Grêmio. Chegou no Grêmio, ele fica no banco de reservas e teria sido oferecido para o São Paulo. Acho o João Lucas um bom lateral, acho o Bustos um excelente lateral, traria o Bustos e traria também o João Lucas. Ele ia dar um jeitinho de devolver o Cédric, né? Vamos devolver aí, embrulha ele, devolve lá pra China, fala, ó, não é o que eu queria, comprei gato por lebre. Não vai dar pra fazer isso, mas o São Paulo tinha que tentar reemprestar e fazer alguma coisa com esse Cédric Soares. Mas enfim,
O Hugo Malo, ele teria sido oferecido para o São Paulo e vetado por alguém lá de dentro que consideram que o Crespo é o Tele Santana, né? Que, não precisa pôr lateral na mão dele não, ele se vira lá. Vai fazer falta. Precisamos de um lateral urgentemente e tem que sair, mas deve sair a contratação essa semana aqui ainda, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto, um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!